Olá, alunos, aqui é o professor Leonardo Duarte. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os mestres de operações. O que seria isso dentro de uma estrutura do AD? Vejamos. A introdução aos mestres de operações. A Microsoft, quando ela projetou o AD, ela projetou de uma maneira que ele pudesse executar a maioria das atividades de configuração de qualquer controlador de domínio. No entanto, determinadas funções no diretório elas são restritas a controladores de domínio específicos, conhecidos como servidores FSNO, tá? Ou simplesmente nós chamamos de mestre de operações. Então, dentro de uma estrutura do AD, você tem o que nós chamamos de mestres de operações, que são servidores que executa uma determinada função. Nunca esqueça disso, tá? Você tem o mestre de esquema. O mestre de esquema, ele é responsável pela única cópia gravável do esquema do AD. Então, o mestre de esquema é um banco de dados de configuração que descreve todos os tipos de objetos e funções disponíveis na floresta do AD. E o que você vai ter? Apenas um único controlador de domínio na floresta possui essa função. Dentro do esquema, para ficar fácil você entender, o esquema ele é o quê? Ele é o componente do AD que define todos os objetos e atributos que o serviço de diretório usa para armazenar os dados. Todos os objetos são definidos no esquema. Exemplo de um objeto e um atributo. Eu tenho um objeto chamado usuário. E dentro desse usuário eu tenho vários atributos. Eu tenho nome, eu tenho departamento, eu tenho endereço. Então você tem vários atributos daquele mesmo objeto. Essa definição ela é feita toda no esquema. E aí um exemplo seria o seguinte: no AD nós não temos o campo CPF, por exemplo. Se eu quisesse então criar um campo CPF no AD para que de alguma maneira eu pudesse alimentar essa informação, sim, você pode criar esse campo no AD chamado CPF. Mas para que você possa criar esse campo, a pergunta é, para você entender essa aula melhor, a pergunta é qual função eu devo alterar ou manipular para que eu possa criar esse campo. Logicamente, você vai fazer essa alteração no servidor que é o esquema, que executa a função de esquema no seu ambiente, ok? Então, só para você entender isso, esse pedaço. Você tem uma outra função que é chamada de mestre de nomeação de domínio. Essa função garante que os domínios recém-criados eles sejam identificados exclusivamente. Ou seja, se você tentar criar, o que quer dizer isso? Se você tentar criar dois domínios com o mesmo nome, você não vai conseguir, porque essa função garante que os nomes sejam exclusivos. Então, por exemplo, eu criei um domínio chamado curso.local. Se eu tentar criar um domínio filho chamado curso.local, ele não vai deixar. Então, essa função garante essa exclusividade para não haver problemas. Então, essa exclusividade de forma adequada para novas árvores ou domínios secundários em uma árvore existente. Apenas um controlador de domínio na floresta possui essa função. Então, o que nós já vimos até aqui? Que você tem um mestre de operações que somente um servidor pode responder por ele. E nós acabamos de ver que somente um servidor também pode responder pelo mestre de nomeação de domínio, tá? Emulador de PDC. Bom, a estrutura do AD, ela manteve toda aquela estrutura do Windows NT, né? E logicamente a Microsoft ela manteve aquela estrutura para manter uma compatibilidade e trouxe novos recursos. Então você tem um emulador de PDC. O que era esse cara no Windows NT? Então ele funciona como um controlador de domínio primário para as máquinas Windows NT 4.0. Ele é responsável pela autenticação no domínio
e é responsável por processar as alterações feitas na propriedade do usuário nesses clientes, como alterações de senha. Então, quando você vai lá no objeto do usuário e cria uma nova senha, altera a senha do usuário, essa mudança é feita num emulador de PDC. Esse servidor também atua como mestre de sincronização de tempo, ou seja, nós sabemos, você vai entender com o tempo que o AD, um ambiente com o domínio do AD, ele controla inclusive a sincronização de tempo nas máquinas. Quem exerce essa função é o servidor de emulador de PDC, tá? Então, o mestre de sincronização de tempo, ele atua para sincronizar a hora nos controladores de domínio restantes no domínio. Um controlador de domínio em cada domínio mantém essa função. Então, eu posso ter mais de um PDC no ambiente, sim, porque para cada domínio você vai ter um emulador PDC, tá? Se você tem um único domínio, você vai ter um. Se você tiver mais de um domínio, para cada domínio você vai ter um controlador de domínio exercendo essa função, tá? Mestre de infraestrutura. Mas a função de mestre de infraestrutura, ela faz o quê? Ela atualiza as referências no domínio, né? Com relação aos objetos, como a sua associação de grupos de domínio a objetos em outros domínios, tá? Então, o que quer dizer isso? Esse servidor processa qualquer alteração em objetos na floresta recebido de servidores catálogo global e replica essas alterações para os controladores de domínio em seu domínio. Um controlador de domínio em cada domínio mantém essa função, tá? Mestre de read, o hide, como alguns dizem, mas na verdade é read. Atribui identificadores de segurança SID. Então, SID, toda vez que nós falarmos a expressão SID, aqui, pensa que essa expressão SID é igual a um CPF, aqui para nós brasileiros. Então, o CPF é o quê? Ele é um número que identifica exclusivamente cada pessoa. Então, quando nós falamos dessa função atribui identificador de segurança, quer dizer o seguinte, para cada objeto criado, essa função vai atribuir um CPF, também conhecido como SID, criado no domínio. Um SID, ele consiste em um identificador de domínio comum a todos os objetos em seu domínio e um identificador relativo chamado read, que é exclusivo para cada objeto. Então, cada objeto vai ter seu read, né, que é o seu código lá dentro. Esse servidor garante que nenhum objeto tenha o mesmo read e distribui conjuntos, né, de read para cada controlador de domínio em seu domínio, tá? Um controlador de domínio em cada domínio mantém essa função. Então, vamos lá. O que você aprendeu até agora, né? Vamos avançar aqui. Por padrão, o primeiro servidor de AD no ambiente exerce as funções. Exerce todas as funções. Então, vamos lá. Quando você cria o primeiro controlador de domínio, né, ele vai ter as 5 funções dentro dele, né? Ele vai ter as 5 funções lá dentro dele. Aí pode ficar a pergunta. Vamos lá. Agora uma questão para você pensar a médio e longo prazo. Existe uma regra na TI que diz que quem tem um, não tem nenhum. O que acontece se você tiver um ambiente com um único servidor da AD e esse servidor der problema? Simplesmente o seu domínio vai parar. Simplesmente o seu ambiente vai parar. Então, o que é o ideal? O ideal é você ter 2 servidores de AD, tá? Apenas um deles vai ter a função de esquema, né, e de nomeação de domínio, igual nós aprendemos. Os outros podem ter, o segundo pode ter as 3 funções lá também, read e as outras 3 funções. O que vai acontecer? Se o primeiro servidor aqui, então deixa eu apagar aqui, o primeiro servidor vai ter as 5 funções. 5 funções aqui. O segundo vai ter no máximo 3. Porque 2
são exclusivas aqui. O mestre de operação, esquema aqui e mestre de nomeação de domínio. Ok. Se você perder esse servidor, o que vai acontecer? Você pode falar agora, logicamente, você vai executar um procedimento falando que esse segundo servidor agora ele é o esquema e ele é o mestre de nomeação de domínio. Consequentemente, o seu ambiente do AD ele não vai parar, tá? Então, a boa prática no ambiente do AD é você ter 2 servidores, no mínimo 2, por questões de segurança e impacto, tá? Se você tem um ambiente muito crítico, é importante você ter aí 2 servidores, não esqueça disso, beleza? Bom, o que nós aprendemos? Nós aprendemos os que são os mestres de operações e quais as suas funções, ok? Então espero que você tenha entendido isso aqui. Eu vou mostrar na próxima aula como você pode identificar os mestres de operações, tá bom? Então te vejo na próxima aula. Um grande abraço, até mais. Valeu!